Vamos lá. Então agora vamos falar de linhas de força, né? Elas vão nos auxiliar, tá? A conseguir, né, entender para onde está o vetor campo elétrico. Então vai nos dar a direção e o sentido do vetor campo elétrico, tá? Então vamos lá. Seguinte, o que é a linha de força, né? É uma representação, tá, gráfica para que a gente possa entender para onde está a direção e o sentido do campo elétrico. Então, no caso aqui, ó, as cargas positivas, elas vão sempre gerar um campo que a gente chama de campo de afastamento, né? Que no caso as linhas de força, elas saem da carga. Então, linhas saem, tá? A gente até diz que isso aqui é um campo de afastamento. Campo de afastamento. Beleza. E as cargas negativas geram um campo a seu redor de aproximação. No caso, as linhas de força, elas estão entrando ou chegando na carga. Por isso, linhas chegam, né? Ou campo de aproximação. Beleza? Então tá aí, vou fazer esse parênteses maior aqui. Pronto. Campo de aproximação. Beleza. Tá, então cargas positivas produzem, né, um campo de afastamento, as linhas de força saem da carga positiva e nas cargas negativas as linhas de força chegam, né, o campo de aproximação. Agora a gente vai falar das linhas, né, das linhas de força e da sua interação entre duas cargas, né? No caso, ó como é que funciona a interação das linhas de campo ou linhas de força, né, entre duas cargas de sinais opostos. No caso, ó, carga e sinais opostos, você tem o seguinte, ó, as linhas de forças da carga positiva saem e essas linhas vão chegando na carga negativa, de forma que você observa o seguinte, né? Era para esse campo estar assim, ó, de forma, né, reta, mas ao você aproximar uma carga negativa que vai o que atrair, ela começa o que a distorcer, né, as linhas ficam mais curvadas em direção a ela. E é esse o formato de um campo entre duas cargas, né, de sinais opostos. Então você tem aí as linhas saindo, continua sendo a mesma regra aqui, ó, de cima, de forma que você tem as cargas positivas saindo, ou as linhas de força da carga positiva saindo e nas linhas negativas entrando, tá? Quanto mais linhas próximas uma da outra, quanto mais essas linhas estiverem próximas umas da outra, tá? Mais forte é o campo, tá? Outra coisa, quando você tem, como é que é o formato de linhas de força entre carga e sinais de mesmo sinal, no caso, esse segundo exemplo aqui. Você tem duas cargas positivas, se você observar, o que acontece? Aqui não tem uma repulsão, então você vai observar que as linhas, elas vão acabar o quê? Se contornando, tá? Sendo curvadas, né? De forma a passar no eixo central aqui entre as duas cargas, né? Aqui seria um eixo central e essas linhas acabam sendo o quê? Repelidas, né? Umas pelas outras, né? De forma que você tem um formato de um campo desse tipo. E nessa região N aqui, o campo é nulo, tá? Porque as linhas não chegam, né? Você não chega a ter vetor, nenhuma linha passando nesse ponto N central aqui. Elas se repelem de modo a contorcer o campo, né? E você vê aí as linhas, né? Como se estivesse se repelindo, né? Então esse é o formato, tá? Das linhas de força entre duas cargas sinais iguais, né? Do mesmo jeito aconteceria se fosse duas negativas. Era só você inverter o que? A seta, né? Já que aqui são positivas, as linhas estão saindo, as setas estariam entrando, mas o formato seria o mesmo, tá? Beleza. E tem um outro caso, que é esse caso que é interessante, que vai ser abordado mais à frente, que é as linhas de campo elétrico entre duas placas. Isso aqui acontece num capacitor, isso aqui pode acontecer entre paredes de uma célula, tá? Então, é algo aí que pode ser cobrado, né, de forma interdisciplinar com alguma outra matéria aí, inclusive biologia, né, no caso, entre paredes celulares.
Então, um capacitor a gente vai ver mais na frente, ele tem essa mesma ideia, que é o seguinte: você tem duas placas, né, paralelas entre si. Uma placa vai estar positiva e a outra negativa, de modo que as linhas de campo vão sair da placa positiva e chegar nas placas negativas. Sempre das cargas positivas saem, né, as linhas e chegam nas cargas negativas. No caso, mesma coisa ali em cima. Então, o que você tem aqui? Você vai ter esse formato na placa, de modo que nas extremidades da placa o campo começa a se contorcer mais, né? E nessa região onde se contorce, o campo não é uniforme, né? Quanto mais no centro, você estiver no centro da placa, mais praticamente, né, o campo vai ser uniforme. Como assim? Como assim o campo vai ser uniforme? É que mais ao centro das placas, o campo é uniforme, que você pode escolher qualquer ponto entre essas placas na região central, que o valor do campo vai ser sempre o mesmo. Por isso que o campo é uniforme. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. Na próxima eu vou falar sobre como a gente identificar para onde está o vetor campo elétrico e para onde está o vetor força elétrica. Beleza? É isso. Até mais. Bons estudos.